E aí, meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos alcançar a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. E quem acompanha o nosso canal sabe que nós revivemos através dos estudos as lições do Evangelho de Jesus Cristo. O cristianismo, a doutrina espírita, como espíritas, nós admitimos a possibilidade de comunicação com os nossos irmãos que já partiram para o plano espiritual. Como espíritas, nós estudamos o fenômeno da obsessão. Como espíritas, também nós vamos às casas espíritas em busca de consolo, de instrução, inclusive para entrar em contato também com os benfeitores espirituais. Revivendo o Evangelho de Jesus Cristo, também nós, como espíritas, nós temos consciência a respeito do ensinamento de Jesus inserido no Evangelho, em que nos convida a pedir. Sempre receberemos aquilo que nós pedimos? Como espíritas, como cristãos, qual o nosso dever? Qual a nossa obrigação quando buscamos ajuda, inclusive ajuda da espiritualidade? Qual o nosso dever quando buscamos consolo em trabalhos espirituais de assistência? Trabalhos espirituais, contato com os benfeitores espirituais. Isso também não nos exime do perigo de entrarmos em contato com irmãos nossos já desencarnados em condições de inferioridade. Será que nós, como espíritas, encontramos-nos enganados? Será que nós nos equivocamos ao desrespeitar o que se encontra na Bíblia, como muitos defendem? Será que nós devemos de fato obedecer aquilo que consta na Bíblia? Ou seja, odiar, detestar, repudiar trabalhos espirituais em que se roga auxílio àqueles que já morreram, entre aspas, onde se consulta, entre aspas, os mortos? O que é espiritualidade? O que os espíritos superiores têm a nos ensinar? O que os espíritos superiores nos advertem a respeito deste assunto? A cada dia que nós estudamos, revivendo as lições, aprendendo na releitura de livros, ao estudarmos as obras básicas, ao reestudarmos as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nós aprendemos muito. E eu convido vocês, todos vocês, a focar atenção no livro Os Mensageiros, hoje, no capítulo 46. Nesse capítulo, meus irmãos, se você tiver a oportunidade de lê-lo e estudá-lo, nós entraremos em contato com uma advertência, com um aviso direto sobre a nossa responsabilidade no exercício de qualquer trabalho, de qualquer obra em torno de ajuda aos nossos irmãos necessitados. Muito cuidado também, muito zelo ao entrarmos em contato com os nossos irmãos que já se encontram no plano espiritual. Responsabilidade esta de todos nós, encarnados, desencarnados. Neste capítulo, no 46º, nós nos deparamos com uma
advertência direta, incisiva, àqueles que abusam das possibilidades do intercâmbio espiritual entre aqueles que já se encontram no plano espiritual e nós aqui encarnados no planeta Terra. Se nós lermos detidamente, nós iremos chegar à conclusão que se trata de uma seríssima advertência da espiritualidade superior, direcionada a todos nós, trabalhadores, aqueles que prestam serviços nesta ou naquela casa de assistência espiritual, vinculada, neste caso, especificamente ao trabalho de consulta aos espíritos. Consultar aqueles que já se encontram no plano espiritual. Como geralmente se diz, consultar os mortos. O que a espiritualidade nos ensina? A Bíblia, de fato, condena todo e qualquer trabalho envolvendo consulta àqueles nossos irmãos que já se encontram no plano espiritual. A Bíblia abomina literalmente toda e qualquer tentativa de se comunicar com os nossos irmãos rotulados de mortos. Nós podemos relembrar o que se encontra no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 18, em Levítico, no capítulo 19 e 20, onde nós iremos abordar o que se fala, o que se comenta a respeito da comunicação com aqueles que já morreram. A que tipo de comunicação a Bíblia se refere? A toda e qualquer comunicação? Meus irmãos, meus amigos, se nós lermos detidamente a Bíblia, especialmente Deuteronômio e Levítico, nós iremos perceber que a Bíblia condena, sim, a iniciativa de homens a comunicar, a consultar espíritos adivinhadores, espíritos encantadores, aqueles que buscam na prática da necromancia, ou seja, o objetivo de se adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. Na Bíblia, sim, consta uma advertência pontiaguda àqueles que buscam a atividade de feiticeiros, aqueles que se deixam encantar pela magia, pelas ilusões. E o que nós vemos, o que nós tiramos de proveito na leitura do capítulo 46º do livro Os Mensageiros? O que a espiritualidade tem a nos ensinar? Nós sabemos que, muito embora conste no capítulo 7º do Evangelho de Mateus, o ensino de que nós devemos pedir, nós devemos bater a porta e a porta se abrirá, esta promessa circunscreve, penso eu, pela leitura que nós fazemos, aos pedidos em torno daquilo que nós precisamos quanto aos nossos interesses espirituais, não à satisfação dos nossos caprichos. Em outras palavras, quando nós interpretamos o capítulo 7º do Evangelho de Mateus, quando nós ali somos aconselhados a pedir, e o nosso pedido será atendido, que nós devemos bater e a porta se abrirá, refere-se incisivamente aos pedidos em torno daquilo que de fato nós precisamos do ponto de vista espiritual, não no tocante à satisfação dos nossos pedidos insanos, aos nossos caprichos. Ou seja, pela leitura deste capítulo, nós percebemos que a espiritualidade maior nos ajuda, sim, sem dúvida, quanto àquilo que efetivamente precisamos do ponto de vista espiritual para o nosso aprimoramento, para a nossa ascensão.
naquilo que nós podemos tirar de útil para o nosso aprimoramento. Todavia, quanto aos espíritos obsessores, nós podemos ser, sim, vítimas de médiuns adivinhadores, de espíritos encantadores, de irmãos nossos que são rotulados de feiticeiros, daqueles que tentam e nos mantêm escravizados aos nossos pedidos rasteiros, mesquinhos, em torno de exclusivos interesses materiais. Nós percebemos na leitura deste capítulo que os espíritos superiores, eles desenvolvem o seu trabalho, eles nos prestam, sim, efetivamente o auxílio, todavia, sem tolher a nossa liberdade e sem menosprezar a nossa responsabilidade, sem ferir, sobretudo, os nossos interesses imortais. Neste capítulo, nós aprendemos com Aniceto que é meritória ler os regulamentos, ler para os cegos, os ignorantes, os regulamentos da vida, ensinar. Trata-se de uma caridade, de uma atividade em torno da qual se envolvem, de fato, espíritos superiores. Mas repeti-los, reiterá-los, aqueles que já se encontram plenamente informados, segundo Aniceto, através de uma pergunta, não seria menosprezar o valor do tempo? Aquilo que nós aprendemos, por exemplo, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a respeito de Lázaro, se o consulente, aquele que vai à procura do consolo, da ajuda, da espiritualidade maior, se ele conhece os seus deveres, mas não os cumpre, se eles não os colocam em prática, se eles não os vivenciam, menosprezando as lições do Evangelho, o aprendizado que nós herdamos de Moisés e os profetas, um legado que nós recebemos do trabalho da espiritualidade maior, se nós não cumprimos com os nossos deveres, se nós não ficamos atentos quanto às lições, eles não irão atender aos seus compromissos, mesmo que o Espírito se lhe materialize à frente. Ora, se nós lermos detidamente, com cautela, aquilo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nós iremos nos deparar com o seguinte argumento: ora, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão na comunicação de espíritos superiores, ainda que algum deles se lhes materialize à frente. Assim, nós, espíritas cristãos, todos nós espíritas, todos nós cristãos, que conhecemos os roteiros espirituais, terminologia esta usada por Aniceto, se nós, como cristãos, conhecemos ou nos deparamos já com o Evangelho de Jesus Cristo, se nós já conhecemos a vontade divina ao nosso respeito, nós devemos nos considerar obrigados a colocar em prática, a viver estes ensinamentos. A espiritualidade maior não perderá seu tempo recomendando-nos aquilo que nós já conhecemos. Como diz Aniceto, como recomendar humildade àqueles que pregam a humildade para os outros? Como ensinar a paciência aos que aconselham a paciência para os semelhantes? Como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? A espiritualidade superior não irá perder seu tempo menosprezando essa bênção divina
para ficar reiterando aquilo que nós já sabemos. Porque, a toda evidência, não iremos cumprir os nossos deveres, mesmo que um espírito superior se materialize à nossa frente. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado em torno das atividades espirituais na casa espírita. Não é porque somos espírita cristãos que nós chancelamos toda e qualquer atividade espiritual em torno da comunicabilidade com os espíritos. Todo conhecimento a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, toda a sabedoria em torno das lições evangélicas traduz para todos nós responsabilidade. Ora, é insensato dirigirmos-nos à espiritualidade formulando pedidos insanos, pedidos desvairados, que vêm ao encontro dos nossos interesses rasteiros, ao encontro das nossas ilusões. Estes pedidos insanos, equivocados, rasteiros, dirigidos à espiritualidade superior, ali, nesta lição, neste capítulo 46º, nós aprendemos que a espiritualidade maior responderá com o silêncio. Porquanto, repito, os benfeitores espirituais não menosprezam a bênção, o valor do tempo. Todavia, o que nós percebemos é que estes pedidos talvez possam ser respondidos, atendidos por espíritos inferiores. E aqui nós encontramos a justificativa de, na Bíblia, em Deuteronômio, em Levítico, nós nos depararmos com essa advertência destes perigos em comunicarmos com aqueles que já se encontram no plano espiritual. Porque nós corremos sérios riscos ao entrar em contato com espíritos irmãos nossos inferiores que ainda alimentam o propósito de viver e satisfazer os nossos pedidos ilusórios. Repito mais uma vez, talvez estes pedidos desvairados sejam respondidos por espíritos inferiores, por espíritos que desrespeitam a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, por espíritos que estão longe, encontram-se longe da nossa responsabilidade pessoal quanto aos interesses da nossa vida. E assim, é claro e é evidente que eles podem nos fornecer palpites para, no dizer de Aniceto, para as diversas situações e dificuldades terrestres em desrespeito à liberdade de conduta. Respostas advindas de espíritos inferiores que estacionam desastrosamente em questões subalternas. Importante, portanto, meus irmãos, meus amigos, rememorarmos a advertência presente na Epístola de João, no capítulo 4. Não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Nesse sentido, chegamos à conclusão de que devemos, sim, respeitar as advertências bíblicas contidas em Deuteronômio e em Levítico. Portanto, todos nós devemos ter muito cuidado, muito zelo nesta atividade de consultar aqueles que são rotulados de mortos, aqueles que são espíritos adivinhadores, mágicos, encantadores, feiticeiros, que através da magia procuram concretizar as nossas ilusões, materializar os nossos caprichos, os nossos interesses insanos. Tenhamos cuidado com reuniões em que irmãos nossos, desencarnados ou encarnados, inquietos, se tornam meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas ou desencarnadas. Por sermos espíritas, nós sabemos do perigo destas atividades e, na qualidade de espíritas,
Cuidado com reuniões mediúnicas em que se abusa das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis. Muito cuidado àqueles que abusam dessas atividades. E neste capítulo nós percebemos a advertência que todos eles pagarão alto preço pela invigilância. Não esqueçamos jamais das nossas obrigações, da nossa responsabilidade e do dever de assumir as rédeas da nossa existência. É claro, é evidente que os espíritos superiores irão nos ajudar dentro da vontade de Deus. Percebemos de forma clara no estudo, na leitura deste capítulo 46º do livro Os Mensageiros, percebemos de forma claríssima de que é nosso dever saber buscar, como e onde buscar assistência espiritual. A maioria, infelizmente, a maioria das atividades espirituais de assistência, muito embora em nome da caridade, estão a serviço das trevas. É nossa responsabilidade, urge reiterar, é necessário repetir, é nossa responsabilidade buscar um melhor trabalho assistencial, a intimidade com espíritos superiores. Para isso, precisamos aquilatar os nossos valores, aprimorar as nossas condutas e nos manter vinculados a Deus. Muitas casas espíritas se especializam em dar guarida, em facultar a manifestação de entidades desencarnadas inferiores que alimentam o propósito de satisfazer os nossos caprichos. E veja bem, eu na condição de espírita eu estou advertindo. Cuidado com as casas espíritas, porque muitas delas estão a serviço das trevas. Para finalizar, quero compartilhar com vocês uma frase de Aniceto. Ele diz assim, literalmente: se irmãos inquietos fornecem palpites a preguiçosas mentes encarnadas acerca de assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta. Entendo super importante compartilhar com vocês estes ensinamentos. A doutrina espírita, o Consolador prometido, ele não veio, como disse Jesus Cristo, destruir a lei. Tenhamos cuidado, observemos com cautela. Leiamos e meditemos a respeito das advertências contidas na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, e nos enriqueçamos com os ensinamentos trazidos pela espiritualidade maior.